Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo. Bons estudos! Dando seguimento então ao Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503. Hoje é sexta-feira, dia 13 de setembro de 2019. Então a lei está atualizada até o dia de hoje. Estamos aqui no site do planalto.gov.br. Dando continuação, artigo 130, capítulo 12 do licenciamento. Todo veículo automotor elétrico articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica a veículo de uso bélico. Parágrafo 2º. No caso de transferência de residência ao domicílio, é válido durante o exercício ou licenciamento de origem. Artigo 131. O certificado de licenciamento anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao certificado de registro, no modelo e especificações estabelecidas pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro. Parágrafo 2º. O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Parágrafo 3º. Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de emissão de gases poluentes e de ruído, conforme disposto no artigo 104. Artigo 132. Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o município de destino. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se igualmente aos veículos importados durante o trajeto entre a alfândega ou entreposto alfandegário e o município de destino. Artigo 133. É obrigatório o porte do certificado de licenciamento anual. Parágrafo único. O porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. Artigo 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de 30 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas às suas reincidências até a data da comunicação. Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico na forma regulamentada pelo CONTRAN. Artigo 135. Os veículos de aluguel destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de características comerciais deverão estar devidamente autorizados pelo poder público concedente. Capítulo 13. Da condução de escolares. Artigo 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: inciso 1. Registro como veículo de passageiros. 2. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança.
3. Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 cm de largura, a meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com o dístico escolar, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroceria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas. Inciso 4. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo. 5. Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas nas extremidades superior da parte traseira. Inciso 6. Cintos de segurança em número igual à lotação. Inciso 7. Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. Artigo 137. A autorização a que se refere este artigo anterior deverá ser afixada na parte interna do veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condução de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante. Artigo 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos. Inciso 1. Ter idade superior a 21 anos. Inciso 2. Ser habilitado na categoria D. Inciso 4. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os 12 últimos meses. Inciso 5. Ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN. Artigo 139. O disposto neste capítulo não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para transporte de escolares. Capítulo 13A. Da condução de motofrete. Artigo 139-A. As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias motofrete somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se para tanto: inciso 1. Registro como veículo de categoria de aluguel. Inciso 2. Instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos e regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN. Inciso 3. Instalação de aparador de linha antena, corta-pipas, nos termos de regulamentação do CONTRAN. Inciso 4. Inspeção semestral para verificação de equipamentos obrigatórios e de segurança. Parágrafo 1º. A instalação e incorporação de dispositivos para transporte de cargas deve estar de acordo com a regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 2º. É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata este artigo, com exceção de gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com auxílio de sidecar, nos termos de regulamentação do CONTRAN. Artigo 139-B. O disposto neste capítulo não exclui a competência municipal ou estadual de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para as atividades de motofrete no âmbito de suas circunscrições. Capítulo 14. Da habilitação. Artigo 140. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidades executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos. Inciso 1. Ser penalmente imputável. Inciso 2. Saber ler e escrever. Inciso 3. Possuir carteira de identidade ou equivalente. Parágrafo único. As informações do candidato à habilitação serão cadastradas no RENASCE. Artigo 141. O processo de habilitação, as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos e a autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo CONTRAN. Parágrafo 1º.
Autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo dos municípios. Artigo 142. O reconhecimento de habilitação obtida em outro país está subordinado às condições estabelecidas em convenções e acordos internacionais e às normas do CONTRAN. Artigo 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias A e, obedecida a seguinte gradação. Inciso 1. Categoria A. Condutor motorizado de 2 a 3 rodas, com ou sem carro lateral. Inciso 2. Categoria B. Condutor de veículo motorizado não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluindo do motorista. Categoria C. Condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Inciso 4. Categoria D. Condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 8 lugares, excluído do motorista. Inciso 5. Categoria E. Condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D, cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda 8 lugares. Parágrafo 1º. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há 1 ano da categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Parágrafo 2º. São os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo automotor do espécie motor-casa, definida nos termos do anexo 1 deste Código, cujo peso não exceda a 6.000 kg, ou cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o motorista. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no inciso 5 ao condutor da combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso cada novo vídeo. Vamos ao vídeo. Bons estudos! Dando continuação à Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Hoje é sexta-feira, 13 de setembro de 2019. Então, a lei está atualizada até o dia de hoje. Estamos aqui no site do planalto.gov.br. Artigo 144. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção ou de movimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado, nas categorias C, D ou E. Parágrafo único. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutores habilitados na categoria B. Artigo 145. Para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos. Inciso 1. Ser maior de 21 anos.
Inciso 2. Estar habilitado. A linha A. No mínimo há 2 anos na categoria B, ou no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D. E, a linha B, no mínimo há 1 ano na categoria C, para pretender habilitar-se na categoria E. Inciso 3. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Inciso 4. Ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situações de risco nos termos da normatização do CONTRAN. Parágrafo único. A participação em curso especializado previsto no inciso 4º independe da observância do disposto no inciso 3. Artigo 145-A. Além do disposto no 145, para conduzir ambulâncias, o candidato deverá comprovar treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos a cada 5 anos, nos termos da normatização do CONTRAN. Artigo 146. Para conduzir veículos de outra categoria, o condutor deverá realizar exames complementares exigidos para a habilitação na categoria pretendida. Artigo 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na seguinte ordem: Inciso 1. De aptidão física e mental. Inciso 3. Escrito sobre legislação de trânsito. Inciso 4. De noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN. Inciso 5. De direção veicular, realizado na via pública e em veículo da categoria para o qual estiver habilitando-se. Parágrafo 1º. Os resultados dos exames e a identificação dos respectivos examinadores serão registrados no RENASC. Parágrafo 2º. O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada 5 anos, ou a cada 3 anos para condutores com mais de 65 anos de idade, no local de residência ou domicílio do examinado. Parágrafo 3º. O exame previsto no parágrafo 2º incluirá a avaliação psicológica preliminar e complementar sempre que a ele se submeter o condutor, que exerce atividade remunerada ao veículo, incluindo-se esta avaliação para os demais candidatos apenas no exame referente à primeira habilitação. Parágrafo 4º. Quando houver indícios de deficiência física mental ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, o prazo previsto no parágrafo 2º poderá ser diminuído por proposta do perito examinador. Parágrafo 5º. O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação incluída na sua Carteira Nacional de Habilitação, conforme especificações do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN. Artigo 147-A. Ao candidato com deficiência auditiva é assegurado acessibilidade de comunicação, mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação. Parágrafo 1º. O material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos que precedem os exames previstos no artigo 147 desta lei deve ser acessível por meio de subtitulação com legenda oculta associada à tradução simultânea em Libras. Parágrafo 2º. É assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer, no ato de sua inscrição, os serviços de intérprete da Libras para acompanhamento em aulas práticas e teóricas. Artigo 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Parágrafo 1º.
A formação de condutores deverá incluir obrigatoriamente curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito. Parágrafo 2º. Ao candidato aprovado será conferida permissão para dirigir com validade de 1 ano. Parágrafo 3º. A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de 1 ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média. Parágrafo 4º. A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Parágrafo 5º. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental. Artigo 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos para habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Parágrafo 1º. O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que comprovadamente comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias, nos termos das normas do CONTRAN. Parágrafo 2º. Os condutores das categorias C, D e E, com Carteira Nacional de Habilitação, com validade de 5 anos, deverão fazer o exame previsto no parágrafo 1º no prazo de 2 anos e 6 meses, a contar da realização do disposto no caput. Parágrafo 3º. Os condutores das categorias C, D e E, com Carteira Nacional de Habilitação com validade de 3 anos, deverão fazer o exame previsto no parágrafo 1º no prazo de 1 ano e 6 meses, contar da realização do disposto no caput. Parágrafo 4º. É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo no caso de resultado positivo para o exame, de que trata o caput, nos termos das normas do CONTRAN. Parágrafo 5º. A reprovação no exame previsto neste artigo terá como consequência a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão ao resultado negativo em novo exame, e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias. Parágrafo 6º. O resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo ou no parágrafo 6º do artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho. Parágrafo 7º. O exame será realizado em regime de livre concorrência pelos laboratórios credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, nos termos e normas do CONTRAN, vedado aos entes públicos. Inciso 1. Fixar preços para os exames. Inciso 2. Limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade pode ser exercida. Inciso 3. Estabelecer regras de exclusividade territorial.